Olá, amados amigos e irmãos do Facebook e do YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para ler a palavra do Senhor, para nos fortalecer, nos alimentar daquilo que tem substância, daquilo que vai realmente nos permitir estar de pé, perseverar na fé, certo? Vamos ler alguns versículos aqui do livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 12. Que diz assim: Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Glória a Deus por esta palavra. O escritor aos Hebreus, ele, por quase todo o livro, ele vem dando exortações de como seguir, não é? De quem ele inicia o livro aos Hebreus mostrando a superioridade de Cristo diante dos anjos, dos homens, de Moisés, do sacerdote, Cristo como sumo sacerdote. E depois, logo em seguida, ele se preocupa em exortar aos Hebreus, exortar a perseverar na fé, exortar com relação aos familiares, a perseverança. E agora, no capítulo 12, ele vem exortar quanto à santificação, quanto àquilo que vai realmente nos deixar de pé, aquilo que vai nos santificar, nos preparar, não é? Para algo vindouro, para algo que irá, sem demora, vir e nos buscar, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E ele se preocupa e diz, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Ou seja, usar novamente as nossas mãos para fazer o bem, para trabalhar, para pegar no arado, para sustentar não tão somente a nossa fé, a nossa convicção, mas a do próximo. E os joelhos desconjuntados. Sabe aquele cansaço em que a gente não consegue mais se ajoelhar, orar? A gente já vem debilitado de tantas situações, de tantas coisas do dia a dia, na nossa vida secular, também na nossa vida espiritual, dentro da nossa congregação. Há tanta coisa que pode, às vezes, nos causar um desânimo e a gente está, de fato, com as mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Então, o autor aos Hebreus, ele diz, volte a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazei veredas direitas para os vossos pés. Nós precisamos fazer veredas direitas para sustentar os nossos pés nesses dias, certo? Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, ou seja, existe uma possibilidade de sermos restaurados inteiramente. Porque se há um pé que está manquejando, fraquejando na fé, na santificação, naquela preparação, certo, de santidade, não é? Se há um pé, um desejo, uma angústia, um pensamento, uma visão distorcida de algo, qualquer coisa que possa nos fazer fraquejar na nossa caminhada, em Cristo Jesus, ele diz, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e fazer veredas direitas para o vosso pé, para que aquele que está manquejando, né? Está ali fraquinho, indo à força, fazendo as coisas sem muito ânimo, sem muita profundidade na palavra, sem muita fé, desanimado, aquele que está manquejando não se desvie inteiramente, para que ele não seja a causa do nosso afastamento total, mas antes
seja sarado. Nós devemos nos levantar, igreja, nesses dias para consertar o que quer que seja que em nós está desconjuntado, está manquejando, está fraquejando na caminhada, querendo nos tirar inteiramente da presença do Senhor. Nesses dias nós precisamos consertar isso, para que isso que está manquejando não se desvie inteiramente, antes seja sarado e complete o corpo, para que o corpo esteja inteiramente focado e firmado em Cristo Jesus. Não é dias para a gente se apegar ao que vai nos distanciar. Não é dias da gente olhar para o pé manquejado, que está mancando e fraco e dizer assim, tá doendo tanto, vou não, tá machucando, não vou aguentar nem colocar um sapato, não vou fazer, não estou podendo, não. Olha para o que tá bom e diz assim, tu pode levar aquele dali até lá e ele ser sarado. Tu pode fazer isso por ele. Há momentos, estamos no momento em que precisamos ser sarado. Aquilo que está mancando, aquilo que está fraquejando, aquilo que está distanciando a nossa fé, a nossa convicção em Deus, no Senhor, precisa ser sarado. Mais a seguir diz assim no versículo 14: segue a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É dias para que a gente seja pacificador de fato. É dias em que os nossos ouvidos não devem estar atentos a discordâncias, desuniões, conversas paralelas em que não vão nos edificar diante de Deus. E também não pode jamais causar discórdias. Segue a paz com todos. Quando a palavra diz segue a paz com todos, nós devemos ser pacificadores, seres que amam a todos, seres que desejam a paz a todos, de coração, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós consertarmos o nosso pé que está mancando, que é aquilo que está nos distanciando e nos fraquejando diante da fé. Quando a gente consertar aquilo que está mancando, sarar, estiver pronto, nós vamos conseguir seguir a paz com todos, porque é a segunda principal instrução, seguir a paz. Não adianta estarmos fisicamente e até espiritualmente bem, se com o outro, se com o próximo, se com a todos, eu não estou em paz. Então, segue a paz com todos. A terceira instrução é, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Que santificação é essa? Creio eu que está em constante adoração a Deus em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento. Creio eu que seja não perder a fé, não fraquejar na fé, lembrando de todas as promessas que Cristo já fez e que nenhuma delas falhou. A palavra do Senhor, ela nos permite conhecer todas as promessas de Deus e todos os seus cumprimentos. Então, aquilo que Ele prometeu a mim e a você é fichinha para Deus. Ele irá cumprir. E nós precisamos manter a nossa fé firme nele, no que Ele prometeu, no que Ele falou, no que Ele já fez, no que Ele fará. E precisamos estar em constante conhecimento de Sua palavra, buscando a Sua face através da Sua palavra, orando, mantendo a comunhão com o nosso Pai Celestial. Mas aqui no versículo 15 também diz, como é essa santificação na qual ninguém verá o Senhor? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Se devemos seguir em paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, isso requer de nós ter cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. O nosso dever é permitir que todos conheçam a graça de Deus, que todos possam ver, contemplar, conhecer, querer viver a graça de Deus. Nós não podemos jamais privar as pessoas disso.
quem quer que seja. Nossos irmãos na fé, que muitos não conhecem a graça de Deus, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, nossos colegas da escola e de qualquer lugar, quem quer que seja. Cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando em vós, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, meus amados, cuidado para que nenhuma raiz de amargura que possa ser brotado perturbe a você mesmo, mas mantenha firme sua convicção, confiança e fé em Deus. E porque se isso brotar em você, por ela, outros podem ser contaminados. Como assim? Existem pessoas que, quando estão amarguradas, elas, consequentemente, por esta razão, por permitir que uma raiz de amargura esteja em seu coração, em sua vida, ela faz com que outras pessoas sejam contaminadas através de suas palavras, através de suas atitudes, através de um contato, certo? Como eu disse no início, precisamos ser pacificadores, pessoas que amam. Quem se deixa levar por uma raiz de amargura, ela será incapaz de tratar alguém, porque em um ou outro momento ela vai expor sua dor, sua mágoa, sua amargura, e isso vai contaminar as pessoas. As pessoas às vezes vão se aproximar de você para receber uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de paz. E aí você está com aquela raiz de amargura e o que você vai dizer? Ah, eu não estou bem, ah, eu não posso falar agora, ah, você é assim, assim, assim. Você não vai saber tratar as pessoas. E isso é uma das coisas em que o escritor aos Hebreus ele está preocupado, para que possamos alcançar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, precisamos ser seres que amam, independente das nossas condições e de como estamos. Porque as pessoas, elas não têm nada a ver com o que acontece conosco. Elas não têm. E quando tem, ainda assim, a gente tem que perdoar e amar. Certo? Não vos vingueis. Não deixar transparecer, contaminar por conta de uma raiz de amargura. Antes, arranca, vive, não é? Seja sarado e sarada, para que outras pessoas, através da sua vida, conheçam a cura, conheçam o milagre, conheçam o ser livre de fato em Cristo Jesus e não seja contaminado por uma palavra, por uma atitude, por uma cara, não é? Por um olhar. As pessoas precisam ver em nós a mudança que de fato Cristo ele faz quando entra na vida da pessoa. E quando as pessoas não veem, elas vão se preocupar, elas vão te cobrar isso. Elas vão, como muitos dizem, né? Poxa, o mundo cobra tanto do cristão, do crente, uma mudança, é isso e aquilo, mas não é crente, mas não é crente. Enquanto o mundo está cobrando de nós uma atitude diferente, é porque ele sabe que o Deus a qual nós servimos é um Deus que muda, é um Deus que transforma, é um Deus que faz tudo novo, é o Deus das boas novas. E se ele não vê mudança em você e está cobrando, isso é bom. Isso é bom, porque ele crê no Deus que você está servindo hoje, que é aquele no qual você deve ter novas atitudes e não as antigas, porque é um Deus que fez tudo novo, é a nova criatura. Então mude, não se apegue a essas palavras, mas não é crente, mas não deixa as pessoas criticarem, porque através dessa cobrança devemos mudar de fato, devemos mudar de fato, seja as pessoas do mundo cobrando do crente ou o crente cobrando de crente. Quando o irmão se preocupa com outro irmão a ponto de dizer, olha, tu errou, vamos se consertar, a gente está aqui, a gente quer te ajudar, vamos mudar nisso para melhorar não só a tua vida, mas a vida de todos ao teu redor. Enquanto há
esse tipo de preocupação, a qual o escritor aos Hebreus ele estava preocupado e exortando aos Hebreus, enquanto houver isso, também há a oportunidade de mudança de fato. Não leve para o seu coração um desejo de não, isso não pode acontecer, isso está errado, as pessoas cobrando, não. Guarde como um cuidado do Senhor para com você, porque quando não houver mais cobrança, meu amigo, quando não houver mais preocupação, quando não houver mais ninguém para te dizer que, mas não é crente, então você está completamente perdido. Sabe aquele pé que estava mancando? Fez com que o outro mancasse também. E se afastou inteiramente. Inteiramente, como diz aqui, não é? E se desviou inteiramente. Não foi sarado, ainda desviou o outro. Então vamos ter cautela quanto a esses dias que nós estamos passando, exortando uns aos outros quanto à fé em Cristo, não é? Esbanjando amor e cuidado para uns para com os outros, certo? Sendo aquele que vai sempre ter uma palavra graciosa, porque Deus ele é gracioso para com todos. E eu agradeço a oportunidade, espero que vocês possam, assim como eu, aprender com esta palavra, em nome de Jesus.